Paz do céu para os irmãos, que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos irmãos e amigos que gostam de acompanhar aí os nossos vídeos que postamos no YouTube. Irmãos, eu quero nesta oportunidade convidar a vocês para nos acompanhar numa breve reflexão na lição da Escola Dominical que nós vamos estudar no dia domingo próximo, né? No caso aqui no dia 5 de julho. Nós estamos começando um novo trimestre pela revista da CPAD, Lições Bíblicas para Adultos, e nós vamos começar aí uma série de lições, a estudar uma série de lições, tratando um pouco da história do povo de Israel. É um assunto muito interessante, eu particularmente gosto muito de história, e com certeza vai ser um trimestre de um aprendizado muito grande para nós, porque a Bíblia ela não oculta os erros dos homens de Deus. A Bíblia, do mesmo jeito que apresenta as virtudes daqueles que foram tementes a Deus, ela também mostra os erros, as falhas, e o objetivo disso é fazer com que nós aprendamos não só com os acertos, com os bons exemplos, mas também que saibamos tirar proveito daqueles personagens que cometeram falhas na sua vida espiritual, e os seus erros acabam servindo também de aprendizado para que nós não venhamos cair nas mesmas falhas que os mesmos cometeram. E nós vamos estudar aí uma série de 13 lições que falam um pouco da história de Israel durante um período aí de cerca de 500 anos. Eu tenho certeza que será de grande aprendizado. Nós vamos estudar o período da monarquia no reino de Israel. Nós vamos estudar desde o período em que Israel tinha ainda um só reino, né? Vamos passar pelo processo de ruptura do reino de Israel, quando Israel se tornou duas nações, o reino do norte, as 10 tribos do norte, que continuaram carregando o título de Israel, e o reino do sul, a tribo de Judá, que na verdade era a tribo governada pela dinastia da família de Davi. Então, nós vamos estudar esse período, e as lições vão se encerrar com aquele processo triste e lamentável que aconteceu, que foi o cativeiro tanto das 10 tribos do norte, nos anos 722 a.C., como também a tribo do sul, o reino de Judá, que acabou caindo também em cativeiro. E esse período da história mostra exatamente como o povo de Israel foi deixando de ser uma nação teocrática, passou a ser uma nação monárquica, com um rei, e infelizmente, nesse período, a idolatria, que sempre foi, de alguma forma, perseguidora, né, de Israel, porque a idolatria sempre rondou a vida, a história do povo de Israel, e sempre houve uma luta por conta dos homens de Deus dentro dessa nação para impedir que a idolatria tomasse conta. Mas, lamentavelmente, foi no período da monarquia que a idolatria acabou se proliferando e, infelizmente, contaminando grande parte da nação, levando a nação ao desvio da palavra de Deus. Nós temos aqui na nossa capa da lição o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então, as lições que nós vamos estudar vão tratar exatamente desse fato. Deus tinha um plano para o povo de Israel, Deus tinha um plano para o povo de Deus, e, contrapondo a isso, o povo, infelizmente, por falta de vigilância, por falta de cuidado, acabou entrando pelo caminho da infidelidade. Então você tem um Deus fiel que estabeleceu um projeto para esta nação, chamada Israel, uma nação eleita, escolhida por Deus,
para ser luz no mundo, mas ao mesmo tempo nós temos essa nação namorando com a idolatria e se sujeitando à prática da idolatria, portanto, se afastando dos princípios, dos valores, se afastando da lei, se afastando da palavra de Deus, se tornando uma nação com o título de nação religiosa, temente, mas que na prática isso não acontecia, porque o povo passou a adotar a adoração a outros deuses, e nós vamos saber o porquê disso, né? Como que isso chegou a acontecer em Israel. Então nós temos aqui no subtítulo, né, na nossa capa, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Durante esse período em que o povo de Israel foi governado por reis, durante esse período de ruptura do reino, quando nós passamos a ter o reino do norte e o reino do sul, durante esse período a idolatria se proliferou e Deus foi enviando profetas, homens, para falar contra esse pecado, contra essa prática do pecado, fazendo com que a nação refletisse sobre os seus erros que estavam cometendo. Então nós temos ali, dentro desse período, Deus usando profetas para falar contra a idolatria, o povo se sujeitando à prática da idolatria, reis surgiam, alguns tementes a Deus, outros completamente desviados do plano de Deus, acabavam levando o povo a pecar mais contra o Senhor, e isso tudo acaba redundando, acaba se encerrando com o triste cativeiro do povo de Israel. Nós vamos aprender sobre isso aqui dentro dessas lições nesse trimestre. A lição que nós vamos estudar nesse dia 5 de julho tem como título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Bom, especificamente na lição do dia 5 de julho, o que nós vamos aprender é como que Salomão foi elevado à condição de rei e o seu grande projeto que ele conseguiu colocar em prática, que foi a construção do templo. Nós temos aqui, dentro do título dessa lição, do dia 5, dois fatos extremamente importantes. A ascensão de Salomão significava a confirmação de que Deus estava estabelecendo a família de Davi como a família herdeira do trono. Deus estava confirmando a dinastia da tribo de Judá, a dinastia da família de Davi, como a família que iria dar sequência a um projeto divino até que viesse o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis e o Salvador de toda a nação. Então, a ascensão de Salomão é um fato que está muito mais relacionado a um plano de Deus do que simplesmente a vontade do rei Davi. Davi, ele vendo o perigo que estava passando o seu reino, pois ele já estava numa idade avançada, e Adonias se apresentava agora como um candidato a assumir o trono, Davi se apressa em chamar os seus súditos, ele se apressa em chamar a Salomão, dá a Salomão as instruções necessárias. É até interessante o momento em que Davi, conversando com Salomão, diz a Salomão: Salomão, você é homem e cuida do povo, você é homem e cumpra a sua missão. Eu acho muito interessante essa colocação do salmista Davi, rei Davi, quando ele fala para Salomão ser homem, ele estava dizendo: olha, tenha dignidade, tenha temor de Deus, guarde os princípios, os valores que passei para você e cumpra aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, ser homem significa isso, seja cumpridor, honre aquilo que Deus colocou
em você, que Deus preparou para você. E esse fato, né, a ascensão de Salomão, marca um período muito bonito da história de Israel, porque com Salomão, o reino de Israel cresceu de uma forma extraordinária. Israel se tornou uma nação mais rica do que era do tempo de Davi. No tempo de Salomão, Israel teve paz em relação aos reinos à sua volta. O reino de Salomão foi um reino de paz. O governo de Salomão foi um governo de paz. Salomão, ele conseguiu governar sem ter que investir, sem ter que gastar em guerras, e isso facilitou para que Salomão consolidasse o seu reino e fizesse com que o seu reino fosse um reino muito próspero. Salomão, ele teve um reino que foi muito abençoado por Deus, foi um reino muito próspero financeiramente, espiritualmente, né? Em todos os sentidos. Foi um reino que, na verdade, avançou positivamente dentro daquilo que seria o desejo de um governante. Agora, qual foi o segredo de tudo isso? Por que Salomão gozou de um reino tão próspero, um reino que estava marcado pela paz? Por que Salomão gozou desse respeito, dessa condição honrosa para governar sobre esta nação, sendo admirado e respeitado por todos à sua volta, e até por terras distantes também, como a rainha de Sabá, que veio de longe para conhecer o rei Salomão? Por que de tudo isso? O segredo está na postura de Salomão ao assumir o trono. O segredo. E essa lição mostra que a ascensão de Salomão, ela se dá exatamente por isso. O avanço, a prosperidade, o enriquecimento do seu reino, tudo isso teve como base uma postura, uma atitude do rei Salomão. Ao assumir o trono, Deus se manifestou a ele em um sonho e perguntou a ele o que ele gostaria de receber. Deus deu a ele a liberdade de pedir o que ele quisesse. E diz a Bíblia que Salomão não pediu dinheiro, riquezas, não pediu bens, ele não pediu fama, ele pediu sabedoria. Foi o diferencial. O diferencial do reinado de Salomão foi sabedoria. Quando ele pediu sabedoria, ele já por si só já se mostrou como um homem sábio. Mas a sabedoria que ele estava pedindo agora era uma virtude divina, não uma habilidade humana. Mas o que ele pedia era uma virtude, era uma dádiva, era um dom divino para que ele pudesse gerir, para que ele pudesse governar, para que ele pudesse conduzir o povo. A postura de Salomão em pedir sabedoria já foi uma atitude sábia. E conforme ele pediu, o Senhor concedeu a ele esta sabedoria para que ele pudesse governar sobre Israel. E vindo essa sabedoria como dádiva divina sobre ele, o seu reino passou a ser admirado, respeitado, exatamente por causa desse diferencial. Sabedoria. A sabedoria, ela é muito mais do que inteligência. A sabedoria é muito mais do que conhecimento. A sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento. Existem pessoas que têm muito conhecimento, mas não são sábias. Existem pessoas que têm muita inteligência, mas não são sábias. O segredo e o diferencial é exatamente isso. A sabedoria é a capacidade, é a habilidade, é a virtude que vai te permitir agir com
uma inteligência tal, um conhecimento tal, vai aplicar de uma forma tão extraordinária que isso vai fazer a diferença na sua vida, seja lá qual for a área que você estiver atuando, tá certo? Bom, então nós temos aqui no textuário, o textuário diz assim: e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, fala quando a nuvem de glória, a nuvem da glória de Deus, inundou o templo exatamente depois que que Salomão construiu a casa do Senhor, o templo para adoração a Deus. Era desejo de Davi construir esse templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse. Deus permitiu que Davi preparasse todo o material, mas Davi, por causa do seu governo, que foi um governo sangrento, ele teve muitas batalhas, muito sangue foi derramado, Deus ordenou que Davi apenas pudesse preparar todo o material necessário para a construção do templo, mas também ordenou que o sucessor de Davi, esse sim, seria o construtor, aquele que iria construir o templo. E Salomão, ao assumir o governo, uma das primeiras coisas que ele fez, o grande empreendimento de Salomão foi a construção do templo, porque ele sabia que o seu pai tinha esse desejo no coração e ele tinha consciência de que essa era uma missão que ele teria que cumprir, a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Na verdade prática diz, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Sim, sim. O fato de Salomão pedir sabedoria e não riquezas, e não a fama, e não os bens, já mostra por si só que Salomão era um menino maduro, pronto para aquele momento. Ele estava pronto para assumir o reino de Israel. Isso me faz refletir na necessidade de nós nos prepararmos para exercer, seja qual for o ofício, na vida secular ou na vida espiritual. Que fracasso é para uma igreja receber um pastor que não tem maturidade. Às vezes ele é preparado na teologia, mas falta o seu preparo de espírito, psicológico, emocional, para lidar com o cargo que está agora assumindo, que está sobre os seus ombros. Então, a maturidade é fundamental para que nós, com discernimento, saibamos o que realmente nós queremos e como nós vamos nos conduzir dentro do nosso propósito, do nosso objetivo. Quando Salomão assumiu o trono, ele sentiu, ele teve aquele senso de responsabilidade. Ele sabia que ele precisava de sabedoria de Deus para governar. Ele tinha esse entendimento. Ele não deixou que a responsabilidade que ele estava recebendo agora subisse à sua cabeça. Agora eu sou tal, agora eu sou bom, agora eu sou o rei. Não. Ele tinha consciência de que ele era o rei, mas ele também tinha consciência de que precisava de sabedoria. Precisava de uma virtude celestial para que pudesse ser bem-sucedido no seu governo. Isso mostra que Salomão era um homem vazio de vaidade e cheio de humildade. Ele tinha humildade no seu coração. Ele sabia que precisava, que ele era dependente de Deus para realizar o seu governo. Ele não estava confiado na sua capacidade, no seu estudo, nas suas habilidades. Ele não estava confiado no fato de ser pura e simplesmente o sucessor do rei Davi.
Não, ele tinha consciência de que ele dependia de Deus. Depender de Deus, ter a consciência de que dependemos de Deus, já é um bom caminho para que você chegue até a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão tinha isso. Bom, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 até o 34, e 1 Reis, capítulo 6, versículo 1 até o 14. Então o texto diz assim, capítulo 4 de 1 Reis, e versículo 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Então vocês vejam como que ele se destacava em relação aos mais sábios que existiam naquela época. O Egito era o primeiro mundo, era o país de ponta da tecnologia naquela época. Mas Salomão se destacava em relação ao Egito, a sabedoria que estava no Egito. Versículo 31, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, e filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Isso vinha de todos os povos a ouvir, a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então vocês vejam por aqui que Salomão, ao receber essa virtude de Deus, ele refletiu sobre tudo na vida. Ele tinha um conhecimento que ia além da administração. Ele refletia sobre a vida, sobre a natureza, sobre o tempo, refletia sobre o próprio homem, a respeito do homem. Ele refletia a respeito da vida espiritual, da vida familiar. Ele refletia sobre a natureza em si. E por quê? Por que de tantos provérbios, 1.005? Por que de tantas reflexões? Porque Salomão era uma fonte de conhecimento, porque era o homem que tinha também no seu íntimo uma fonte de sabedoria. Deus deu a ele, como está bem colocado aqui, a largueza, uma visão ampla sobre todas as coisas, que lhe permitiu se tornar o homem mais sábio de todos os tempos, né? Não só daquela época. 1 Reis capítulo 6, versículo 1 diz, e sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, e a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e o aperfeiçoou. Deus voltou a falar com Salomão, depois que ele concluiu todo o projeto, e disse para Salomão, olha, se você permanecer fiel, se você permanecer na minha palavra, se você mantiver aquele coração humilde que você manteve no início, pedindo humildade, pedindo sabedoria com humildade, você será um rei próspero. Você será bem-sucedido. E é interessante nós observarmos aqui que Deus está dizendo que o povo também seria abençoado através desse rei, o rei Salomão. Veja
a responsabilidade que está sobre os ombros de quem lidera. Porque quando você é um professor de escola dominical empenhado, dedicado, as bênçãos que você recebe também são transmitidas para os seus. Quando você é um líder na igreja, dedicado, empenhado, temente a Deus, as bênçãos que você recebe também são transmitidas aos seus, aos que estão à sua volta. Mas também pode acontecer ao contrário, se você acaba se desvirtuando, se afastando. O povo acaba sofrendo os reflexos, né? Foi o que Deus estava falando para Salomão aqui. Bom, nós temos aqui na lição, aqui na parte dos comentários, o ponto central da lição diz assim: o que pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. Salomão teve uma oportunidade de dizer para Deus o que ele queria. E ele disse que ele queria sabedoria. E a sua atitude sábia fez com que ele tivesse um reino próspero e que o povo também desfrutasse dessa bênção gloriosa. Então, por isso que aqui o ponto central da lição diz isso. O que nós pedimos ao Senhor deve ser refletido em toda a nossa vida. A Bíblia diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Pedis para satisfazer os vossos próprios deleites. Às vezes a gente pede certas coisas que Deus não nos concede, e graças a Deus que Deus não nos concede. Porque quantas vezes nós pedimos algo sem discernimento, sem perceber onde aquilo ali vai refletir, quais são os reflexos que nós vamos ter na nossa vida, os resultados que vamos ter na nossa vida, em função daquilo que nós tanto queremos e almejamos. Salomão foi tão abençoado, foi tão feliz, porque ao pedir sabedoria, ele não só trouxe bênçãos para a sua vida, mas ele trouxe bênçãos para toda uma geração que com ele viveu o seu reinado. Tá certo? Então vamos lá. A lição, ela está dividida aqui em 3 partes, né? Nós temos 3 partes aqui dividindo a nossa lição, que eu quero participar a vocês aqui, as 3 partes que são. Na primeira parte nós temos a sabedoria de Salomão. Dentro desse tópico aqui nós temos a virtude de Salomão. Nós temos também, número 2, o sábio pede sabedoria, né? Salomão foi muito sábio ao pedir sabedoria. E no terceiro subtópico do primeiro tópico nós temos aqui a sabedoria na prática da vida, né? A sabedoria na prática de vida. Então Salomão, ele foi sábio na hora de pedir a Deus, né? Aquilo que Deus queria dar a ele. Deus se propôs a dar qualquer coisa que ele pedisse, e ele foi muito sábio já na hora de pedir a Deus, né, aquilo que ele realmente precisava. Que coisa maravilhosa, né? No segundo tópico, nós temos a consolidação do poder. No primeiro tópico, nós temos aqui, primeiro subtópico do segundo tópico, né? A glória do reino de Salomão. No segundo subtópico, nós temos o orgulho precede a ruína. Claro que todos nós que estudamos a Bíblia sabemos que Salomão teve um início de reinado maravilhoso, uma prosperidade extraordinária, cresceu, mas nem mesmo a sabedoria, a virtuosa sabedoria que Salomão teve, o impediu de pecar e de errar. Salomão cresceu, Salomão prosperou, mas infelizmente, com o passar do tempo, Salomão foi relaxando na sua vida espiritual. Isso deve nos servir de exemplo, né? Deve servir de alerta. Por mais abençoado que você esteja,
Por mais que você esteja sendo útil na obra de Deus, mantenha vigilância. Cuidado com os elogios, cuidado com as exaltações. Oh, você é uma bênção. Oh, você é muito bom. Oh, não conheço pregador igual a você. Não conheço um dirigente de departamento, um líder de departamento igual a você. Eu não conheço alguém que canta tão bem. Como você é bom no que faz. Às vezes é até bom você receber elogios. Mas mantenha a vigilância. Mantenha o seu foco. Cuidado com as vulnerabilidades da sua vida. Porque Salomão, quando começou, ele começou bem. Humilde, simples, pediu sabedoria ao invés de riqueza, pediu sabedoria ao invés da fama. Só que, por causa da sua sabedoria, ele ficou famoso. Por causa da sua fama, os reis traziam as suas filhas, princesas, para se tornar esposa de Salomão, porque todo mundo queria fazer uma aliança com o reino de Israel, porque o reino de Israel era um reino próspero, era um reino diferenciado, todo mundo queria, de alguma forma, ter um laço parentesco com Israel, todo mundo queria ser amigo de Israel. Mas tem amizades que faz mal, tem aproximações que nos contaminam. Existem certos relacionamentos que minam a nossa espiritualidade, que nos tira do foco. E Salomão foi fazendo alianças com esses reinos, tomando para si as filhas dos reis, colocando nos seus haréns. E no final das contas, Salomão chegou a ter 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Eram mulheres, na sua grande maioria, princesas, que vieram de reinos em que os seus reis queriam fazer alianças com Salomão. Só que essas mulheres vieram e não se converteram ao Deus de Israel. Essas mulheres vieram com as suas crenças, com as suas religiões, vieram com os seus rituais. Algumas serviam a deuses em que, para se adorar a eles, tinham que sacrificar crianças. Então Salomão foi recebendo essas mulheres no seu reino e, como já fazia parte da sua vida, eram esposas, ele foi construindo altares aos deuses dessas mulheres. Salomão não se preocupou em fazer com que essas mulheres se convertessem ao seu Deus. Salomão foi relaxando na sua vida espiritual, a ponto de promover a idolatria, construindo os altares que as suas esposas pediam. E assim, através de um homem que teve experiência com Deus, que teve visões de Deus, através de um homem que recebeu sabedoria de Deus para reinar, Israel começou a ter experiências mais fortes, como nunca teve em relação à idolatria. E foi através desse caminho